Volume 5. A Expedição da Monstruosidade. Conteúdo patrocinado. Aquele com o título de Rei Escamado, aquele que governava os vastos pântanos, estava sendo servido hoje, assim como todos os dias, pelos servos que o adoravam. Mais de 100 anos atrás, ele não era nada mais do que um dragão da terra. Ele era um membro de uma raça de dragões temidos por seu atributo terra, mas tais dragões eram de fato uma raça de dragões de classe baixa. Ele era um monstro nascido em uma masmorra que apareceu nos pântanos. Ele não era um chefe ou meio-chefe, mas um monstro comum que habitava os andares da masmorra. Ele sofreu porque aqueles que habitavam a área ao seu redor eram monstros do mesmo nível que ele, mas um dia, ocorreu uma grande fúria de monstros e ele foi libertado do calabouço. Quando ele saiu com os outros monstros, descobriu que havia inúmeros monstros que eram mais fracos do que ele. Ele os comeu. Ele atacou, consumiu, lutou, foi atacado em troca, lutou e se concentrou em consumir mais. Antes que ele percebesse, sua classificação havia aumentado. E depois de algum tempo, ele ouviu a voz de Luvesfol, o Raging Evil Dragon God. Você tem qualidade. Se você me adorar, eu lhe darei minha proteção divina. Ele obedeceu às palavras de Luvesfol e ganhou uma proteção divina. Ele continuou a consumir violentamente, e ele, que já havia estado no rank 7, tornou-se um grande dragão louco. Seus membros ficaram em forma de barbatana e sua cabeça e torso ficaram como os de um crocodilo, mas ele não se importou. Como monstro, um aumento no rank era algo para se alegrar, e se isso resultasse em uma mudança na forma, não havia nada para se arrepender. Os Lizarmen que ele havia obedecido anteriormente agora o obedeciam, e agora que ele havia devorado seus inimigos mais poderosos, ele agora passava seus dias agradáveis governando como rei escamado. Os Lizarmen trariam comida para ele, e se não fosse o suficiente, ele poderia simplesmente comê-los. Ele olhou para os tesouros que havia coletado e cochilou para dormir enquanto os Lizarmen poliam as escamas em suas costas que ele não conseguia alcançar sozinho. Não havia nada melhor do que isso. Ele não precisava mais lutar sozinho, mas por ter os Lizarmen adorando Luvesfol também, ele não foi repreendido, mas teve sua proteção divina fortalecida. Ele pensou que o tempo simplesmente continuaria passando assim para sempre, mas seus servos Lizarman estavam fazendo barulho ultimamente. Parecia que alguns dos grupos Lizarman conquistados não estavam mais obedecendo. Era incômodo, então o rei escamado não fez nada e simplesmente foi dormir. Na próxima vez que ele abriu os olhos, recebeu uma mensagem de que eles estavam sob ataque. Que tolos insolentes ousam desafiar o rei escamado? Vou devorá-los. Depois de comer o homem-lagarto que entregou o relatório como café da manhã, o grande dragão louco com o título de rei escamado deixou sua toca pela primeira vez em muito tempo. Nos vastos pântanos, um grande número de Lizarmen estava lutando contra uma força aliada feita de outros Lizarmen, Ghouls e Undyad. Era a força aliada que estava avançando. Meu exército é esmagador, não é? Disse Cesare, realizando um trabalho geral pela primeira vez em algum tempo. Foi tão avassalador que não houve necessidade de dizer a Cesare que suas palavras estavam acionando uma bandeira. Certifiquei-me de que se tornaria opressor, disse Vandaliel, cuja pele era branca como cera, mesmo sob a luz do sol deste verão quente e úmido. Eles começaram procurando os grupos de Lizarmen que haviam feito pactos de não agressão com Taloshein 200 anos atrás, segurando bandeiras da mesma cor que haviam sido usadas nas negociações com os Lizarmen naquela época. Mas quando eles encontraram esses Lizarmen, que governaram os pântanos 200 anos atrás, eles descobriram que havia apenas um pequeno grupo de apenas 30 indivíduos agora. Não havia nenhum Lizarmen inteligente o suficiente para entender palavras humanas ou escrever caracteres. Então Vandaliel fez um zumbi com os Lizarmen que ele havia derrotado durante a busca e os fez traduzir. Vandaliel soube que os pântanos já eram governados há muito tempo por um poderoso dragão, e o grupo de Lizarmen que adorava Luvesfol, o deus dragão furioso e maligno, que havia dado a este dragão sua proteção divina. Não importa o quanto Vandaliel falasse com os Lizarmen ou ouvisse os espíritos, ele não conseguia ter nenhuma ideia de onde este dragão tinha vindo ou que tipo de dragão era, mas ele aprendeu que se adaptou aos pântanos e governou sobre numerosos dragões de terra e dragões de rocha. E o número de Lizarmen sob o governo do rei escamado era aparentemente mais de 3.000.
O grupo inimigo usou o poder do dragão para trazer muitos outros grupos sob seu comando, mantendo seus números, caçando outros monstros e peixes e treinando seus guerreiros em uma das 2 masmorras que apareceram nos pântanos. Lizardmen estavam no rank 3 para começar, mas eles eram os mais inteligentes entre os monstros semi-humanos, excluindo raças superiores como Noble Orcs. Os guerreiros Lizardman tinham mais resistência, mais compostura e melhor tomada de decisão do que bandidos não qualificados. O fato de terem feito um pacto de não agressão com Taloshein 200 anos atrás era prova de sua inteligência. Parecia que havia muitos Lizardmen de alto escalão no grupo do Rei Escamado, então, considerando que o campo de batalha seria um pântano com pouca base, conquistá-los por pura força seria um plano ruim. Se golems de pedra ou madeira fossem usados como soldados descartáveis, eles rapidamente afundariam nos pântanos. Conteúdo patrocinado. Então, como Vandaliel cortou os Lizardmen inteligentes do Rei Escamado que não foram afetados pelo feitiço de atributo da morte e os adicionou ao seu próprio exército. Ele havia mostrado a eles seu poder avassalador. Lagartos. Escolha se você quer nos obedecer ou morrer aqui. Escolha rápido. Nós temos pavio curto. O herói zumbi de nível 10 Borcos, o União de Ossos Knoshin de nível 8 e o Tirano Gol de nível 7 Vigaro intimidaram os Lizardmen com sua sede de sangue e raiva, com os Lizardman zombies tradutores ao lado deles persuadindo os Lizardmen a se renderem. Fufufu, parece bastante doloroso ter os membros decepados. Você deseja que nós o matemos? Oh não, o que desejamos não são suas vidas, mas sua obediência absoluta. Por favor, considere esta oferta. Se você se submeter a nós, vou costurar seus membros de volta, exatamente como eram antes. O rank 10 Belmont persuadiu os Lizardmen junto com a tradução de um Lizardman zombi, mantendo seu habitual sorriso profissional. Obedeça-nos! Braga gritou. Seus tolos, disse Eleonora. Estou dizendo para você se render a Vandaliel-sama. Você não vai usar seus encantadores olhos demoníacos? Basdia perguntou. Não faz sentido fazer isso porque seus efeitos são cancelados no momento em que o contato visual é quebrado. Eleonora disse a ela. Os 3 espancaram todos os Lizardmen até a morte para fazê-los entender a diferença de força. Os monstros geralmente obedeciam apenas aos mais fortes do que eles, então a única maneira de trazer esses Lizardmen era usar a violência e a linguagem das ações físicas. Vandaliel também cantou pacificamente uma canção sem fim entre alguns dos grupos de Lizardmen enquanto espalhava veneno paralisante no ar. Claro, com a habilidade Screened mental incroachmente incluída. No momento em que o veneno paralisante passou, essas aldeias de Lizardmen acreditavam, sem dúvida, que estiveram sob o domínio de Vandaliel o tempo todo, não do Rei Escamado. Os métodos acima foram usados há 2 meses nos pequenos grupos fora dos pântanos, e 1000 Lizardmen se tornaram aliados, e por alguma razão, o grupo que se juntou a Vandaliel e seus companheiros desde o início, aquele que tinha sido para Taloshein no passado, tornou-se muito mais leal no processo. Com as coisas tão unilaterais, tenho a sensação de que teria sido mais fácil simplesmente conquistá-las pela força, disse Cesare, meio brincando. Cesare, você está se adiantando. E Shashuja está fazendo uma cara triste, então não diga isso, disse Vandaliel, olhando para o Lizardman Jerônimo Shashuja, que estava agindo como mediador para os outros Lizardmen. Ele era descendente dos que haviam feito pacto de não agressão com Taloshein, e agora olhava para Vandaliel com a expressão de um cachorrinho abandonado. Era incrível que ele pudesse fazer tal expressão com seus olhos frios e reptilianos. A verdade é que Lizardmen não era uma raça criada por vida. Eles eram apenas monstros. Vandaliel e seus companheiros não tinham motivos para considerá-los. Mas Vandaliel cedeu às lágrimas tristes de Shashuja, decidindo que os Lizardmen se fundiriam com Taloshein depois que o Rei Escamado fosse derrotado. Aliás, o nome Shashuja foi uma conversão de seu nome original na língua Lizardman para que outras raças pudessem pronunciá-lo. Vossa Majestade, mesmo que você seja fraco para mulheres e crianças, por que você foi persuadido pelas lágrimas de um homem-lagarto? Cesare perguntou. Sempre gostei de animais, explicou Vandaliel. Mas quando eu estava na Terra, não podia ter animais de estimação e em Oridin, eu era uma cobaia. E no final simplesmente levou um pouco de tempo, e os Lizardmen não representaram nenhum perigo particular para ninguém, então ele tinha certeza de que ninguém se importaria.
Além disso, era verdade que seria conveniente usar os Lizarmen, adaptados a esse terreno, para administrar esses vastos pântanos. Mais importante, o inimigo revelou seu trunfo, disse Vandaliel. Esses são os guardas reais Lizarman. Cesare exclamou. Esse é um monstro que normalmente não aparece na ausência de um rei lagarto, majestade. Lizarmen de aparência poderosa com melhores físicos e equipamentos do que os outros rastejaram para fora de sua toca. De acordo com Cesare, eles eram membros de uma raça bastante rara. Eles se juntaram às linhas de frente, mas não foram suficientes para virar a maré da batalha unilateral. Ainda havia 2.000 Lizarmen do lado do Scaled King, mas do lado do Eclipse King Vandaliel, além dos 1.000 Lizarmen, havia um exército misto de 1.000 homens de Ghouls, Undead e monstros. E os Lizarmen não foram afetados pela habilidade fortalecer seguidores de Vandaliel, mas a habilidade fortalecer subordinados estava tendo efeito sobre eles. Não havia como algumas dezenas de indivíduos de elite se juntando às linhas de frente fazerem diferença. Talvez confusos por causa dessa situação, os dragões que provavelmente eram os servos mais poderosos do rei escamado emergiram. Dragões de terra e dragões de rocha, 6 no total. Eles estavam espalhando seus próprios Lizarmen enquanto avançavam para a linha de frente, então eles estavam tornando o campo de batalha ainda mais caótico. Mas os Lizarmen do rei escamado deram vivas sibilantes e levantaram seu próprio moral. O exército do Eclipse King aplaudiu e levantou seu moral também. Carne com aspecto delicioso. Mate eles! Mate eles! Não havia dragões em Talochein ultimamente, então todos estavam empolgados. Embora Fall Life Mountain de Barigen, uma masmorra de classe B, produzisse muitos Vivern, a taxa de desova de dragões de terra e dragões mais poderosos do que eles era baixa. Então esta era uma chance de ter um pouco de carne de dragão pela primeira vez em muito tempo. Na verdade, esses inimigos de nível 7 e 8 não tiveram chance contra os membros de elite do exército do Eclipse King. Grande machado divisor. Vigaro cortou o pescoço de um dragão da terra com um machado feito dos chifres do rei demônio, e ao lado dele, Noshen, que não poderia ser descrito como nada além de uma montanha de ossos, deu um rugido enquanto engolia outro dragão da terra inteiro, enquanto arranca seus ossos. Esta é a hora de mostrar a bravura da renascida Ordem dos Cavaleiros dos Touros Negros. Corra, meu amado corcel. Conteúdo patrocinado. Os Cavaleiros Zumbis da Ordem dos Cavaleiros do Touro Negro, que anteriormente eram da nação do escudo Mirg, atacaram juntos um dragão de pedra, montados em seus robustos e sinistros cavalos. O Rock Dragon era um dragão de nível 8 que era tão grande, poderoso e mais resistente do que qualquer outra coisa, como se fosse realmente uma pedra que começou a se mover. No entanto, os cavaleiros estavam zombando dele, partindo sua casca com suas alabardas negras e espadas de barro feitas de Death Iron. Aliás, os cavalos que eles estavam montando eram os cavalos retirados de Carcan e da Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho no Ducado de Artner, e agora eles se tornaram monstros. Eles agora eram cavalos demoníacos de nível 3, monstros temidos em que os cavalos de guerra que se deliciavam com o sangue sem fim e os gritos dos moribundos no campo de batalha podiam se transformar. Eles tinham aparências assustadoras, mas não se assustavam nem quando os zumbis se aproximavam. Eles eram onívoros e comiam os monstros fracos que pisavam sob seus cascos, então eram montarias convenientes. Outro dragão foi petrificado pelo olho demoníaco transplantado de Belmont e cortado em pedaços por seus fios de metal. Outro foi massacrado por Basgia e Eleanora. Um dragão particularmente lamentável teve sua garganta destruída por Braga e seus companheiros para que não pudesse liberar seu ataque de respiração, e depois usado como um saco de areia vivo pelos menos experientes Black Goblins e Anubises. Tanto os Lizarmen aliados quanto os inimigos ficaram pasmos ao ver os dragões, que sempre consideraram seres absolutamente superiores, sendo derrotados um após o outro. Chachuja, que estava no quartel-general da tropa com Vandaliel, também ficou pasmo. Monstros de nível 7 e 8 aparecem nas masmorras em casa, explicou Vandaliel. Não vamos lutar com inimigos assim. Os próprios dragões não apareciam nas masmorras, mas monstros tão poderosos quanto, então derrotar esses monstros era de se esperar. Sua Majestade, está na hora, disse Cesare. Sim. Bem, então, deixarei o resto para você. Alguns segundos depois de Vandaliel abrir suas asas em forma de espírito e subir ao céu,
um dragão particularmente enorme emergiu de sua toca com um rugido estrondoso. Não apenas os Lizarmen, mas aqueles no exército do Eclipse King ficaram bastante perturbados com a aparência bizarra do Scarlet King, que se assemelhava a um enorme crocodilo com barbatanas no lugar dos membros. Um monstro de rank 10 era poderoso o suficiente para destruir uma nação inteira. Não seria estranho que monstros comuns e aventureiros comuns fugissem em pânico de tal inimigo. Foi provavelmente por isso que Borcus pulando alegremente com sua enorme espada levantada foi um desenvolvimento inesperado para o Rei Escamado. Finalmente alguém que vale a pena lutar. Borcus rugiu. O Rei Escamado não mostrou nada parecido com o movimento até que seu focinho foi despedaçado pela ponta da espada mágica. Enquanto seu sangue espirrou no ar, ele finalmente rugiu de raiva. Afastando-se Borcus gritou. Não cochile. Abra seus olhos. Vandaliel pensou que seria bom para o Rei Escamado continuar cochilando, mas parecia que Borcus, que achava que até mesmo os chefes das masmorras de classe B não eram um desafio suficiente agora que ele havia se tornado rank 10, queria lutar o Rei da Escala a sério. Como se concedesse o desejo de Borcus, o instinto de luta do Rei Escamado despertou. Ele soltou um uivo no lugar de um encantamento, lançou feitiços de atributos de terra e atributos de vento, balançou sua cauda como um chicote e bateu suas barbatanas. Seu caos só poderia ser chamado de desastre natural, qualquer criatura apanhada nela seria lançada e pulverizada. Garrara! Bem desse jeito. Borcus riu destemido. Ele também estava no nível 10, e a maioria dos dragões seria mais poderoso que os mortos-vivos. Mas Borcus era um zumbi que recuperou toda a força que possuía como um aventureiro de classe A enquanto estava vivo. Além disso, ele estava tão bem equipado quanto um aventureiro de classe A ou até melhor. E seus valores de atributos foram aprimorados pelas habilidades Fortalecer Seguidores e Fortalecer Subordinados. Mas no nível 10, mesmo uma habilidade de fortalecer seguidores de nível 10 tornaria difícil para Borcus superar um oponente em um nível mais alto. A força de elevação física de um Goblin de nível 1 aumentando em 500 kg seria um aumento dramático, mas para um dragão que pudesse levantar pedras com facilidade para começar, um aumento de força de 500 kg ainda seria incrível, mas não tão dramático. O mesmo princípio aplicado aqui. Mas Borcus era do mesmo nível do Rei Escamado. Apenas um deles estava sob efeito fortalecedor, então a diferença era grande. Anhá! A espada que o garoto fez para mim realmente tem uma nitidez diferente dela. A enorme espada de 3 metros de comprimento que Borcus estava empunhando foi criada polindo os chifres do Rei Demônio com o sangue do Rei Demônio e combinando-o com o ferro da morte. As escamas do Rei Escamado eram tão sólidas que até mesmo um espadachim de primeira linha seria indefeso contra elas. Mas elas estavam sendo rasgadas por um espadachim zumbi de primeira linha empunhando uma espada criada com um material que poderia até destruir a Damantite. Acho que já era a hora, murmurou Vandaliel. Olhando para o Rei Escamado encurralado do céu, Vandaliel decidiu que este era um bom momento e cortou seu próprio pulso com suas garras, ativando o sangue do Rei Demônio. Sangue vermelho escuro jorrou da ferida, coagulando rapidamente em uma forma cilíndrica. E então ele ativou os chifres do Rei Demônio, formando um pequeno chifre aerodinâmico do tamanho da ponta de seu dedo. O Rei Escamado soltou um rugido particularmente longo e alto. Um pilar de luz púrpura espessa desceu sobre ele do céu. Esta era a habilidade de descida do espírito familiar que o sumo sacerdote Gordon havia usado uma vez. A habilidade que permitia que o espírito familiar de um deus descesse sobre o corpo do usuário e fortalecesse seus valores de atributos. O Scarlet King era um monstro, mas ele era um seguidor de Luvesfall, o Raging Evil Dragon God, então ele foi capaz de ter um espírito familiar descendo sobre ele. Este dragão era poderoso para começar, fortalecido ainda mais por familiar Spirit Descent, era possivelmente um inimigo perigoso até mesmo para Borcus. Fogo! Vandaliel perfurou aquele pilar maligno de luz criado por familiar Spirit Descent com uma bala de seu canhão telequinesis, carregado com o efeito de Soul Break. Algum tipo de grito indescritível ecoou quando o pilar de luz desmoronou e desapareceu. As asas de Vandaliel batiam enquanto ele pairava sobre o Rei Escamado, que havia congelado no lugar em um estado estupefato. Vandaliel suspirou, pensando que seu trabalho estava feito, e então se sentiu confuso.
Parece que consegui interferir na descida do espírito familiar usando a bala de chifre do rei demônio que disparei com um cano de arma feito com o sangue do rei demônio. Mas o que foi esse grito? Ele se perguntou. Será que atingiu o próprio espírito familiar? Eleanora e Belmont concluíram em um estágio inicial que o rei escamado poderia usar a descida do espírito familiar de Luvesfall. Os deuses malignos possuíam seus próprios espíritos familiares e podiam conceder a habilidade descida do espírito familiar a seus seguidores, mesmo que fossem monstros. Conteúdo patrocinado. Portanto, um plano para lidar com isso precisava ser discutido. Mas o aprendiz de Vandaliel, o ex-aventureiro e atual pesquisador de mortos-vivos Luciliano, havia dito: você pode simplesmente atirar nele com sua arma mestre. Vandaliel duvidara que a descida do espírito familiar de um deus pudesse ser interrompida por uma arma, mas todos concordaram imediatamente com Luciliano. Tudo bem, tenho certeza que você consegue, Vandaliel. Você pode derrotar facilmente um espírito familiar de um deus maligno, disse Darcia. Na verdade, você deveria ter confiança em si mesmo, garoto, disse Zadiris. Vandaliel-sama, você já destruiu Ternessia, que era um deus subordinado de Iriushukaka, disse Eleanora. Um espírito familiar é apenas um peixe pequeno. Encorajado, Vandaliel decidiu tentar. O sangue do rei demônio, uma vez coagulado, não era tão duro quanto Orixalcum, mas mais duro que adamantite. Vandaliel criou um cano de arma usando isso, carregou o pequeno chifre do rei demônio no cano e disparou como uma bala. Como resultado, ele realmente conseguiu impedir a descida do espírito familiar. Era possível que o soul break na bala tivesse danificado o próprio espírito familiar. Bem, então deixa o resto com você, disse Vandaliel. Você entendeu. Borcus disse. E então ele ergueu a espada mais uma vez. Agora então, vamos continuar. Pela primeira vez, a cor do medo apareceu nas pupilas verticais do rei escamado. Os níveis das habilidades de magia sem atributo, controle de mana, técnica de artilharia, matador de deuses, comandar e fortalecer subordinados aumentaram. Nada particularmente milagroso aconteceu. Borcus travou uma batalha razoavelmente feroz enquanto dizia que faltava um pouco e então perfurou a testa do rei escamado. Ele estava feliz por finalmente ter ganho uma quantidade considerável de pontos de experiência ao derrotar um oponente tão poderoso quanto ele. E Vandaliel, que recebeu aproximadamente 10% dos pontos de experiência de todos os outros, também subiu de nível. Com isso, meu nível de conjurador de árvore aumentou para 100, disse ele alegremente. Estou ansiosa para saber que tipo de novos empregos estarão disponíveis, Bokshan, disse Rita. Afinal, seu próximo trabalho será Madouchi? Perguntou Saria. Esse é o meu plano, disse Vandaliel. Vandaliel evitou o trabalho de Madouchi asterisco, pois parecia um trabalho suspeitamente comum, mas de acordo com a informação que ele extraiu de Ternessia, cuja alma ele havia destruído na primavera, adquirir o trabalho de guia era um requisito para se tornar um campeão. TLN asterisco, este é Madouchi dos capítulos anteriores, e anteriormente deixei assim porque normalmente se traduz em feiticeiro, e é por isso que Vandaliel pensou que soava como um trabalho comum, mas não é o que é neste caso. O trabalho de guia é Douchi, onde Dou significa orientação e Shi significa pessoa. O kanji extra Ma em Madouchi é como demoníaco, magia mal escuro. O guia Job era aparentemente um Job que tornava não apenas o detentor do Job, mas também seus companheiros mais fortes. Ternessia não sabia os detalhes exatos, mas talvez fosse possível que permitisse a aquisição de uma habilidade como fortalecer seguidores que afetava as pessoas. Mas considerando que o efeito do título Eclipse King de Vandaliel permitia que todos os cidadãos de Talosheim fossem afetados por fortalecer seguidores independentemente de sua raça, pode parecer que não havia vantagem em Vandaliel adquirir este trabalho. No entanto, ainda era um trabalho que era um requisito para se tornar um herói, mesmo que esse fato não fosse de conhecimento geral. Não havia dúvida de que simplesmente adquirir o trabalho seria suficiente para ganhar a confiança dos escalões superiores da sociedade, como os mestres da Guilda dos Aventureiros. Era um pouco sinistro que Ma tivesse sido adicionado a ele, mas parecia que havia várias variedades do trabalho do guia. O campeão Belvood era simplesmente um Guider, mas Zakart era um United Guider asterisco. TLN asterisco. Kyodouchi, onde Kyo é algo como juntos. Considerando isso, Vandaliel decidiu que não era tão incomum que seu trabalho tivesse Ma anexado a ele.
Trabalhos como mago, guerreiro mágico, usuário de espada mágica e usuário de monstro também tinham Ma anexados a eles asterisco, mas eram todos trabalhos normais. O Ma em Madoshi provavelmente apenas representava o fato de que ele tinha muitos amigos monstros. TLN asterisco. Como você pode imaginar, todos esses cargos começam com Ma. Se você se tornar um guia, por favor, faça com que o pai possa voar, disse Rita. Seu pai, o Sam morto-vivo que possuía uma carruagem, ainda estava de olho em voar pelo céu. Ele estava realizando saltos em alta velocidade de lugares altos para aumentar o nível de sua habilidade de resistência ao impacto. Parecia que sua longa experiência como motorista de carruagem enquanto ele estava vivo havia lhe dado preconceitos fixos que estavam impedindo sua evolução para uma carruagem de mortos-vivos que podia voar. Vandaliel foi incapaz de ajudá-lo, pois não havia como dizer quais efeitos usar a habilidade mental em Crossmente para remover esses preconceitos da mente de Sam poderia ter. Conteúdo patrocinado. Farei o possível, disse Vandaliel. Então, suponho que devo ajudar com a limpeza pós-batalha também. Após a derrota do Scarlet King, os Lizardmen inimigos sobreviventes já haviam se rendido e se submetido a Shashuja e os outros. Largaram suas armas e ergueram as mãos para o ar, expondo suas barrigas. Isso não foi um ato de arrogância, mas de rendição ao expor suas barrigas macias. Era o mesmo que uma fera mostrando a barriga para um inimigo. Os que não estavam no chão ficavam em pé porque estavam na água e não conseguiriam respirar se deitassem, pois sua casa era um pântano. Vandaliel pensou que cerca de metade deles tentaria resistir ou fugir, mas isso não aconteceu. Eles trocaram de lado muito rapidamente. Talvez este rei escamado não fosse muito popular? Vandaliel se perguntou. Não é isso. Tenho certeza que eles sabem que morreriam se desobedecessem, disse Rita. Vandaliel assentiu, decidindo que essa era uma explicação razoável. Isso é graças ao trabalho árduo de Borkus. Borkus permaneceu em uma posição vantajosa durante toda a batalha ao derrotar o rei escamado que governou no topo todo esse tempo, enquanto Belmont, Eleanora, Vigaro e os outros derrotaram os dragões que haviam sido seus servos mais poderosos como se fossem fritura pequena. Ninguém poderia culpar os Lizardmen por se renderem. Não foi mais você do que eu, garoto, disse Borkus, cujo corpo inteiro estava vermelho com o sangue do rei escamado. E disse Vandaliel. Borkus parecia exasperado. Você está realmente confuso, hein? Mas tudo o que fiz foi atingir um alvo grande com o canhão de telecinese que fiz combinando o sangue do rei demônio e os chifres do rei demônio, disse Vandaliel. Acho que é verdade que impedir a descida do espírito familiar foi significativo, mas não usei nenhuma mana e não me coloquei em nenhum perigo, então foi um trabalho fácil. Esta não foi uma conquista pequena, mas nada que merecesse mais atenção do que Borkus, que havia derrotado o general inimigo. Era assim que Vandaliel via suas próprias ações. No entanto, a realidade foi aparentemente um pouco diferente. Ouça, disse Borkus. Aquele rei escamado era um padre para aquele cara Luvesfol, o deus dragão maligno furioso, aquele que os homens lagarto estavam adorando, sabe? Era natural que aquele padre estivesse tremendo depois que você atirou e matou o espírito familiar que ele convocou. Não, acho que não necessariamente o matei, disse Vandaliel. Isso pode ser verdade, mestre, mas mesmo eu não ouvi falar de nenhum incidente em que alguém tenha atacado e interferido no próprio espírito familiar em vez de em seu hospedeiro. Eu tinha certeza de que você seria capaz, no entanto, disse Belmont com um amargo sorriso. Seu olho, que havia sido cegado por queimaduras, foi substituído pelo transplante do Petrifim Demon Eye de Ternecia. Em outras palavras, você despedaçou o coração dos inimigos, Vandaliel Sama, disse Eleanora. De fato, desde que você derrotou aquele que os Lizardmen adoravam, acrescentou Zadiris. E ao contrário dos goblins e orcs, eles estão limitados a viver perto da água. Agora que tomamos este lugar deles, eles não têm escolha a não ser se submeter aos vencedores. A vida parecia difícil para os Lizardmen. Bem, quanto mais se submeter, melhor será. Por enquanto, por favor, reúna os indivíduos importantes entre os Lizardmen sobreviventes e, por favor, chame Shashuja aqui. E assim Vandaliel adquiriu os grandes pântanos que haviam sido governados pelo rei escamado. A propósito, a área total dos grandes pântanos era muito maior do que a do Ducado de Artner. Vandaliel tinha 8 anos. Na sociedade humana, ele ainda era uma pessoa comum, mas já governava um país maior que o território de um duque, com um exército que um país de tamanho médio não poderia esperar igualar.
Explicação do monstro. Lizarmen. Eles são uma raça de monstros semi-humanos e são considerados os mais inteligentes das raças semi-humanas. Na verdade, sua inteligência não é tão diferente da dos Gilmen, mas os Lizarmen são considerados mais inteligentes porque possuem estruturas mentais mais fáceis de serem compreendidas pelas pessoas. Sua classificação básica é 3. Sua aparência é a de lagartos bípedes, eles não têm chifres ou quaisquer características como essa. Mesmo os maiores Lizarmen não excedem 2 metros de altura, então eles são inferiores aos orcs em força bruta. No entanto, eles possuem uma velocidade que os orcs não possuem, assim como a inteligência para pensar em táticas e a compostura para não cair em provocações riscas. Eles se tornam ainda mais poderosos em grupos, dando a ilusão de lutar como um exército treinado. Eles usam sua inteligência avançada para criar suas próprias armas. Até mesmo seus indivíduos de classificação mais baixa se equipam com lanças, armaduras e pequenos escudos feitos das escamas de seus irmãos mortos. Eles são claramente monstros mais poderosos que os orcs apesar de ambas as raças serem rank 3, mas como eles se limitam a habitar ambientes com água, quase não há incidentes deles deixando esses ambientes para causar danos a vilas e cidades de pessoas. Além disso, ao contrário dos orcs, eles não desejam mulheres humanas para reprodução. Seu próprio poder reprodutivo é bastante baixo, então eles representam uma ameaça menor do que os orcs. No entanto, grandes grupos de Lizarmen normalmente adoram deuses malignos, portanto, dependendo das personalidades dos deuses que eles adoram, eles às vezes formam pactos de não agressão com as pessoas. No entanto, como Lizarmen não pode falar a linguagem humana, as negociações são limitadas à linguagem corporal. Suas escamas podem se tornar materiais para armas e enfeites, e sua carne é própria para consumo. Sua carne tem pouca gordura e lembra o sabor do frango. Além disso, chamar Draconis Lizarmen ou Lizardes é um insulto, então isso deve ser evitado. TLN. Do próximo capítulo em diante, Madolchi será traduzido como Monster Guider. Conteúdo patrocinado. Agora então vamos começar o projeto de transformar os pântanos em uma fazenda de Capricórnio, declarou Vandaliel com entusiasmo, mas na verdade não havia muito o que fazer. Ainda havia apenas algumas dezenas de capricornianos que se transformaram de cabras. Então a única coisa que eles podiam fazer era fazer os preparativos para uma fazenda em grande escala no futuro. Conteúdo patrocinado. Primeiro, ele informou os 2000 Lizarmen com Chachuja como mediador. Mas desde que ele era apenas um rank 5 Lizarman Jerônimo, parecia que liderar 2000 membros de sua própria raça era duro com ele. Foi por isso que Vandaliel deixou o zumbi do antigo rei escamado, agora renomeado como Léo, assim como os dragões que haviam sido seus subordinados, sob o comando de Chachuja. Um zumbi do antigo governante estaria servindo a ele. Não tinha nenhuma habilidade prática, mas isso provavelmente desencorajaria os Lizarmen de desobedecer. Pensando bem, foi a primeira vez que criei um zumbi a partir de um dragão, disse Vandaliel. Knoshen, a combinação de incontáveis ossos, gemeu infeliz. Knoshen, por favor, controle-se desta vez. Parecia que Knoshen queria os ossos de Léo, mas Vandaliel havia dado ossos do dragão da terra para mantê-lo contido. Vandaliel ainda se sentia inseguro sobre os Lizarmen, então ele decidiu chamar Bonman, que permaneceu em Talochein durante a batalha da expedição, para sair e ficar aqui por um tempo junto com a ordem dos Cavaleiros Touros Negros que estavam montados em cavalos demoníacos. Gil, por favor, deixe comigo, meu senhor, disse Bonman. Os cavalos demoníacos tinham a habilidade de viagem em estrada acidentada, então eles podiam correr pelos pântanos lamacentos da mesma forma que qualquer terreno plano. E ao contrário dos cavalos que já foram, eles podiam comer qualquer coisa, então eram fáceis de cuidar. Claro, Bonman estava planejando substituir sua montaria a cavalo demoníaco por Léo assim que as coisas se acalmassem nos pântanos. Léo tinha algumas dificuldades com a mobilidade em comparação com Demon Horses, mas ele era o Dragon Zombie desejado do Bonman. Conto com você, disse Vandaliel. Bem, enquanto você estiver aqui, estou planejando ir e voltar de Talochein. Afinal, você é talentoso, meu senhor, disse Bonman. Havia muitas coisas que só Vandaliel podia fazer, e muitas outras coisas que outros podiam fazer, mas Vandaliel podia fazer muito mais rápido e de uma forma muito mais simples.
Bem, este trabalho não é tão impressionante, disse Vandaliel, usando o Golem Transmutation para construir celeiros com as árvores produzidas com Plant Binding Teshik como madeira. E então ele ensinou aos Lizarmen como a pecuária leiteira funcionava com 10 dos Capricornianos que ele trouxera de Talosheim. Claro, os Lizarmen, que viviam um estilo de vida de caça e coleta, eram inexperientes com a pecuária leiteira. No entanto, havia uma raça conhecida como Lizarman Riders que domou e montou monstros semelhantes a crocodilos. Então eles imediatamente entenderam as ordens de Vandaliel para criar os Capricornianos. A princípio, eles ficaram confusos de que estariam fazendo isso pelo leite e não pelo combate. Como suas aparências indicavam, os Lizarmen eram ovíparos, portanto não estavam familiarizados com o leite. Mas isso não significava que eles não pudessem beber. Eles eram carnívoros, mas o leite fornecia proteína animal, então Vandaliel disse a eles para experimentarem uma xícara. Embora tenham ficado confusos no início, depois de um bocado de leite, eles entenderam que essa tarefa tinha o objetivo de garantir uma fonte estável de alimento. Os Capricornianos eram um pouco mais inteligentes do que as cabras normais e também eram robustos e resistentes a doenças. Eles comiam quaisquer algas e plantas aquáticas que cresciam nos pântanos sem preferências específicas. Por isso eram populares entre os Lizarmen também por seu uso para lidar com ervas daninhas. Eles então reorganizaram os grupos de Lizarmen que se tornaram menores como parte da batalha e fizeram mapas. Era possível que pequenos grupos de menos de 20 homens lagarto nem fossem capazes de viver vidas estáveis, muito menos administrar territórios. E seria extremamente inconveniente para Vandaliel não saber o tamanho de cada aldeia de homens lagarto. A organização dos grupos Lizarmen correu muito bem por causa de seu medo de Vandaliel. Se eles fossem humanos, vários problemas poderiam ter ocorrido, mas parecia que os Lizarmen não tinham apego por seu território. Quanto ao mapa, Sam adiou seu treinamento de voo e levou Cesare e os outros ao redor dos pântanos para criar rapidamente um mapa que deu uma ideia aproximada do layout da área. Como resultado desse trabalho que durou vários dias, Vandaliel teve uma ideia da extensão dos pântanos. Este lugar é maior que o Artner do Xi, não é? Disse Vandaliel. Não havia tecnologia para medições precisas, mas o mapa poderia ser usado para estimar quanto tempo alguém levaria para caminhar em algum lugar. Quando Vandaliel conseguiu que os grupos pequenos e médios se juntassem a ele, ele teve uma ideia aproximada do tamanho da área governada pelo rei escamado. A partir daí, eles determinaram o tamanho dos pântanos, mas descobriu-se que os pântanos eram ainda maiores do que isso. No entanto, parecia que não havia monstros influentes além dos Lizarmen. O Noble Orc Empire estava aparentemente mais ao sul dos pântanos, mas os pântanos não eram terras atraentes para os orcs pesados. Então eles não tinham vindo para os pântanos antes. Vandaliel se perguntou como o Noble Orc Bugogan conseguiu cruzar os pântanos, mas a verdade é que ele nunca o fez. Bugogan não tinha ido para o norte do império do qual foi exilado. Ele imediatamente desafiou a cordilheira a oeste. Depois de lutar e encontrar um caminho que até ele poderia cruzar, ele acabou saindo perto do ninho do diabo perto de Balshebur. Todos estavam ocupados organizando tudo nos pântanos, então Vandaliel decidiu deixar o buffet de carne orc no Império Noble Orc para mais tarde. O Império não escaparia para lugar nenhum, deixando isso de lado. Isso significa que Sua Majestade já é um ser que supera os duques do reino de Orbaume, disse Cesare. Não, Cesare Dono, acredito que está indo longe demais. Nossa população é muito pequena. Mesmo se levarmos em conta os Lizarmen, há muita terra, disse Sam. A população até mesmo de uma cidade remota do Ducado de Artner como Niarki tinha uma população de cerca de 10.000. Mesmo se os Lizarmen fossem incluídos, a população de Talosheim era de apenas 6.000. Vandaliel concordou com Sam. Não se podia dizer que ele havia superado os duques. Mas os pântanos eram um tesouro de recursos. Plantas que se pareciam exatamente com raízes de lótus cresceram nativamente e os pântanos tinham peixes semelhantes a bagres, butias e enguias vivendo neles. Além disso, os Lizarmen contaram a Vandaliel sobre um lugar onde a lama quente saía do solo. Era possível que este fosse o primeiro encontro de Vandaliel com uma fonte termal em Lambda. E havia 2 masmorras, então era possível que ele pudesse adquirir novos materiais e ingredientes alimentares. Os homens lagarto aparentemente levam 5 anos para atingir a idade adulta, então vamos devagar para fazer os pântanos prosperarem, disse Vandaliel.
Por enquanto, suponho que devemos voltar para Talosheim. Fazer todas as tarefas à frente teria que esperar até depois de uma mudança de emprego. 10 dias se passaram desde a derrota do rei escamado. Vandaliel estava preocupado que Luvesfol, o Raging Evil Dragon God, fizesse um movimento depois que seu servo que havia recebido sua proteção divina tivesse sido derrotado e seu espírito familiar ferido, mas não havia sinais de que isso acontecesse, então provavelmente não haveria problema em deixar os pântanos. Chegando a esta decisão, Vandaliel subiu a bordo da carruagem de Sam e voltou para Talosheim por enquanto, tendo concluído os preparativos preliminares para a fazenda e a criação de um mapa. A propósito, Luvesfol, o deus dragão do mal furioso de quem Vandaliel desconfiava caso estivesse planejando vingança, estava se contorcendo em agonia enquanto fugia desesperadamente da região sul do continente. Não posso ficar e reunir servos em um lugar onde existe um monstro desses. Vou voltar para o continente negro. Os Lizarmen que eram seus subordinados não sabiam disso, mas o rei escamado, que tinha a proteção divina do deus dragão maligno furioso, na verdade adquiriu uma versão superior de familiar Spirit Dessen, a habilidade Spirit Clone Dessen, permitindo-lhe ter temporariamente um clone espiritual do deus que ele adorava desse sobre ele. O familiar Spirit Dessen não podia nem se comparar aos efeitos do Spirit Clone Dessen, mas, durante a descida, o Spirit Clone foi baleado e morto por um ataque absurdo, infligindo uma ferida bastante profunda em Luvesfol. Não foi fatal, mas o suficiente para fazer Luvesfol sentir um grande medo ao invés de um desejo de vingança. Ele fugiu para sua base original, que era o continente negro, onde toda a terra e os mares ao redor se tornaram ninhos do diabo, sem lamentar a perda de vários milhares de seus crentes. Conteúdo patrocinado. Vandaliel, que havia retornado a Talosheim, estava na sala de troca de empregos no segundo andar do posto comercial, onde os exploradores se reuniam para trocar mercadorias. Com isso ele entraria no ranking dos campeões. Mas ele não sabia como se sentir sobre isso. Mesmo assim, ele tocou a bola de cristal com entusiasmo. Jobs que podem ser selecionados. Archenemy Zombie Maker Corpse Demon Commander Jesus e Demon Spirit Warrior VIP Tong Calamity Vengeful Berserker Dead Spirit Magé Dark Aler Labyrinth Creator. Usuário Rei Demônio Monster Guider Magic Canoneer Golem Creator. Tem 2 novos. Havia um novo job que parecia especializado no uso de canhões e outro que provavelmente era uma versão superior do Golem Transmuter Job. Não havia jobs especializados para usar Thread Reelen, mas provavelmente já existiam jobs como o Thread User Job que Belmont tinha. Ele estava interessado no Golem Creator Job, que provavelmente melhoraria a habilidade Golem Transmutation que trouxe tanta prosperidade a Talosheim. Mas o job que ele deveria escolher provavelmente ainda era o Monster Guider. Com isso ele deveria ser capaz de adquirir habilidades que melhorariam sua aparência perante a sociedade. Habilidades com nomes brilhantes e efeitos poderosos, mesmo que ele não soubesse o que eram. Selecione o Guia de Monstros. Vandaliel fez sua escolha com o coração cheio de expectativa. Você mudou de jobs para Monster Guider. Você adquiriu a habilidade de ampliação de mana. Os níveis das habilidades Death Attribute Charm, Death Attribute Magic e Chan Revocation aumentaram. A habilidade Death Attribute Charm foi transformada na habilidade Demon Patient Cement e a habilidade Strengthen Followers foi transformada na habilidade Orientação, Caminho Demoníaco. Você adquiriu a habilidade única Abismo. Desculpe. Vandaliel perguntou a voz em sua cabeça que anunciava esses nomes de habilidades que estavam longe de soar brilhantes ou bons para a sociedade, mas não houve resposta. Nome, Vandaliel Raça, Dampir, Dark F, Idade, 8 anos Título, Go King, Eclipse King, Second Coming of the Demon King, Guardian of the Cultivation Villages. Holy Sun of Vida, Monstruosidade Trabalho, Guia de Monstros Nível 0 Histórico do Trabalho, Mago de Atributo da Morte, Transmutador de Golem, Domador de Mortos-Vivos, Destruidor de Almas, Usuário de Punho de Venom, Usuário de Inseto, Lançador de Árvores Atributos, Vitalidade, 820 mana, 485.761.053, mais 485766105, Força, 295. Agilidade, 329 Resistência, 480 Inteligência, 990 Habilidades Passivas, Força Sobre-Humana,
Nível 5 Cura rápida. Nível 7 Magia do atributo da morte. Nível 8 Level Up. Resistência ao efeito de status. Nível 7 Resistência à magia. Nível 4 Visão negra Caminho do demônio Sedução. Nível 1 Transformado do encanto do atributo da morte. Revogação de canto. Nível 5 Level Up. Orientação. Demon Pass. Nível 1 Transformado de fortalecer seguidores. Recuperação automática de mana. Nível 6 Fortalecer subordinados. Nível 6 Level Up. Secreção de veneno, garras presas, língua. Nível 4 Agilidade aprimorada. Nível 2 Expansão corporal, língua. Nível 4 Poder de ataque fortalecido enquanto desarmado. Pequena habilidade física aprimorada. Cabelo, garras, língua, presas. Nível 3 Refinamento de fios. Nível 2 Ampliação de mana. Nível 1 Novo. Habilidades ativas. Bloorvor. Nível 3 Superar limites. Nível 6 Transmutação de Golem. Nível 7 Sem atributo magia. Nível 6 Level Up. Controle de mana. Nível 6 Level Up. Forma de espírito. Nível 7 Carpintaria. Nível 6 Engenharia. Nível 4 Culinária. Nível 5 Alquimia. Nível 4 Técnica de luta desarmada. Nível 5 Quebra da alma. Nível 8 Level Up. Multicast. Nível 5 Controle de longa distância. Nível 7 Cirurgia. Nível 3 Processamento de pensamento paralelo. Nível 5 Materialização. Nível 4 Coordenação. Nível 4 Processamento de pensamento de alta velocidade. Nível 3 Comando. Nível 4 Level Up. Técnica de vinculação de planta. Nível 3 Enrolar. Nível 4 Arremesso. Nível 4 Grito. Nível 3 Magia do espírito morto. Nível 3 Encadernação de inseto técnica. Nível 3 Ferraria. Nível 1 Artilharia. Nível 2 Level Up. Habilidades únicas. God Slayer. Nível 6 Level Up. Mente grotesca. Nível 6 Invasão mental. Nível 5 Labirinto construção. Nível 5 Rei demônio fusão. Nível 2 Abismo. Nível 1 Novo. Fragmentos do Rei demônio. Chifres de sangue. Maldições. Experiência adquirida na vida anterior não transferida. Não pode aprender trabalhos existentes. Incapaz de ganhar experiência de forma independente. Conteúdo patrocinado. Então eu não ouvi mal. Vandaliel olhou para seu status várias vezes antes de colocar a mão na testa. Vandaliel realmente não se importava com mana enlargement. Como o próprio nome sugere, provavelmente era uma habilidade que simplesmente aumentava o mana. O problema era com as outras habilidades. Sedução do caminho demoníaco, orientação, caminho demoníaco e abismo. Todos esses nomes soavam mal do ponto de vista da sociedade. Em vez de soar brilhante, eram habilidades envoltas em uma escuridão mais profunda do que a escuridão da noite. Mas tem uma ideia de quais são os efeitos dos dois primeiros. Demon Pass Scientificamente é provavelmente uma atualização para a habilidade original Death Attribute Charme e Orientação. Demon Pass é provavelmente uma atualização para a habilidade Strengthen Followers. Pela experiência de Vandaliel, os efeitos das habilidades não mudaram significativamente quando se transformaram em outras. Parecia perigoso e suspeito dizer que ele atrairia ou guiaria as pessoas em um caminho demoníaco, mas não haveria mudanças na escala do sol se transformando em um pedaço de gelo. Mas Vandaliel não tinha ideia sobre a habilidade do abismo. Abismo, ative, disse Vandaliel para tentar testá-lo, mas nada de notável aconteceu. Parecia que não era o tipo de habilidade ativa que poderia ser usada como se estivesse apertando um botão, mas uma habilidade passiva que estava sempre exibindo seu efeito. Mas o que Ais quis dizer de novo? Vandaliel ponderou um pouco, tendo uma vaga lembrança de que a palavra não era usada de maneira particularmente positiva, mas não conseguia se lembrar do significado exato. TLN, eu acho que abismo é uma palavra bastante incomum em japonês com um kanji obscuro. No mínimo, não está na lista de kanji do JLPT. Ele pensou que iria investigá-lo mais tarde, mas por ser uma habilidade única, ele não tinha certeza se haveria alguma informação sobre isso. Não havia como descartar a possibilidade de Vandaliel ter sido o primeiro da história a adquirir essa habilidade, assim como Jobs. Não adianta se preocupar com isso e aquilo. Não posso desfazer o fato de que o adquiri e se parece inofensivo, devo apenas ver como progride. Vandaliel havia adquirido um emprego que era requisito para ser campeão, então tudo ficaria bem. Ele saiu da sala depois de dizer isso a si mesmo. Santo Filho, parabéns por este evento auspicioso, disse Nuasa.
Conseguir um trabalho do mesmo tipo que um campeão é incrível, disse Darcia. Você ainda é pequeno, mas antes era ainda menor, agora ficou tão fantástico. Estou muito feliz. Deveríamos comemorar hoje, disse Basdia. Então, nada de fazer clones de si mesmo e trabalhar hoje, Van. Isso mesmo, Vansama Tareia concordou. Você é o centro das atenções hoje. Vandaliel foi pego por todos que esperavam do lado de fora e levado para a sala de reuniões onde uma festa foi preparada secretamente. Após a morte de Belwood, poucos haviam adquirido um trabalho de guia, mesmo entre 100 mil anos de história. E Belmont disse a Vandaliel que todos eles haviam deixado seus nomes na história, então isso aparentemente era algo a ser comemorado. De fato, em outras nações, grandes eventos eram realizados se soubesse que havia alguém com um trabalho de guia. Essas pessoas não apenas se tornariam heróis, mas também provavelmente se juntariam aos escalões inferiores dos deuses. Então a aparência dessas pessoas deveria ser celebrada. Se essa pessoa fosse o líder da nação, todos ficariam extremamente entusiasmados. O povo de Talosheim celebrou a mudança de classe de Vandaliel para guia de monstros de uma forma muito mais modesta. A pessoa celebrada não percebeu isso, no entanto. Tudo bem, agora vamos aos doces, começou Vandaliel. Eles seriam deliciosos, mas você não precisa prepará-los, Sua Majestade. Bem então, sopa. Nós dissemos a você, rei, você não tem permissão para se multiplicar. Bem então, apenas um prato rápido e simples, Obu. Rapiessage gemeu quando agarrou a forma espiritual de Vandaliel que havia escapado com a experiência fora do corpo e a forçou de volta ao seu corpo físico. Você não tem permissão para se mexer, disse Palvina enquanto o imobilizava. Vandaliel desistiu completamente de resistir. Os sentidos e membros dos sonhadores estavam em um estado nebuloso, mas eles estavam cientes de que claramente havia algo perto deles. Aquela coisa era como uma pessoa, como uma fera enorme, mais pequena, feia, mais bonita. Os sonhadores não sabiam o que era aquilo. No entanto, eles nunca poderiam alcançar aquela coisa por conta própria. Quando tentaram, ele se afastou em um ritmo que parecia que poderia ser pego, mas eles não conseguiram. Eles poderiam ficar lá e vê-lo partir, ou se distanciar dele. Mas antes que eles percebessem, aquela coisa tinha chegado perto deles novamente. Pessoas tendo esse sonho começaram a aparecer entre o povo de Talosheim. Um deixou aquela coisa, montá-los e voou pelo céu noturno. Um se tornou um muro para proteger aquela coisa. Alguém desejava uma forma que pudesse ser útil para essa coisa. Alguns desejavam que aquela coisa lhes desse algo que pudesse lhes conceder, e ficaram encantados com a mudança que ocorreu. Alguns simplesmente se sentiam à vontade por estarem ao lado da coisa. E quando acordaram, derramaram lágrimas com o vazio não preenchido e o desespero que sentiram. Mas Vandaliel nunca teve esse sonho. Conteúdo patrocinado. Em seu reino divino, Rodcourt estava monitorando Vandaliel olhando os registros dos humanos e anões que haviam migrado para Talosheim, mas, com sinais de que algo estava sendo cortado, as imagens pararam. Isso não parou em apenas uma pessoa, ele tornou-se incapaz de ver os registros de mais e mais pessoas. O que isto significa? Eles foram transformados em mortos-vivos? Não, pode ser isso? Um pensamento desagradável passou pela cabeça de Rodcourt. Como se para informá-lo de que esse pensamento estava correto, um alarme soou de seu sistema de círculo de transmigração. Os que vivem em Talosheim e pertencem ao meu sistema estão deixando-o e se mudando para outro, provavelmente o sistema de vida. No dia seguinte, Vandaliel precisava obter mortos-vivos para examinar sua sedução e orientação do caminho do demônio. Caminho do demônio? Então ele estava pensando em encontrar alguns na selva ou fazer o seu próprio. De repente ele ouviu uma risada familiar e o giro de rodas, então colocou a cabeça para fora da janela. Boksha! Por favor, observe. A carruagem de Sam estava correndo pelo ar. Seus cavalos negros corriam e suas rodas giravam, como se houvesse um piso invisível abaixo dele. Eu, Sam, finalmente consegui correr pelo céu. Este é o dom do seu poder, Boksha. Sam exclamou. Parabéns, Sam, disse Vandaliel. Você finalmente conseguiu. Mas é realmente resultado do meu poder? Vandaliel sabia que Sam havia se esforçado muito para atingir um objetivo que poderia até ser chamado de imprudente. Ele estava feliz e orgulhoso de que seu esforço valeu a pena. Não havia nenhum problema com o fato de que ele estava correndo em vez de voando. Mas essa não era a habilidade de Sam? O que você está dizendo, Bokshan?
Minha classificação aumentou depois que você adquiriu o trabalho de guia. Este é certamente um resultado disso. De fato, dado o momento, esse poderia ser o caso. E há outros que ganharam poder também, disse Sam. E? Quem? Perguntou Vandaliel. Vou explicar então, por favor, disse Sam. Ok. Vandaliel usou Flight e voou para a carruagem de Sam. Seu cavalo em forma de espírito que se tornou ainda mais sinistro, com uma crina negra e olhos vermelhos como poças de sangue, levou Vandaliel para fora de Talosheim. No entanto, Vandaliel notou algo incomum antes de chegarem ao destino. Há um novo forte lá fora, ele disse. A princípio, ele pensou que provavelmente era Knoshen. Knoshen, que absorveu e se fundiu com vários ossos, agora era tão grande quanto um grande forte. No entanto, à medida que se aproximavam, Vandaliel percebeu que havia vários esqueletos que ele nunca tinha visto antes caminhando ao redor. Teria sido estranho se ele pudesse reconhecer esqueletos feitos apenas de ossos. Mas Vandaliel definitivamente se lembraria de criar grandes esqueletos com características de dragões, dinossauros e mantícoras. E então todos os esqueletos rugiram em uníssono quando Vandaliel e Sam se aproximaram. Vandaliel assentiu, reconhecendo aquela voz. Sim, é Knoshen, não é? Parecia que o forte feito de ossos e os esqueletos faziam parte de Knoshen. Sim, disse Sam. Parece que os esqueletos emergiram separados do próprio corpo de Knoshen depois que sua classificação aumentou, e é capaz de controlá-los. Está feliz por ter a mesma habilidade que você, Bokshan. Como se concordasse com as palavras de Sam, o próprio forte de ossos rugiu desta vez. Parecia que o forte era o corpo principal de Knoshen, enquanto os esqueletos eram partes extras dele. De fato, parecia a maneira como Vandaliel poderia usar a experiência fora do corpo para fazer clones de si mesmo em forma de espírito. Vocês dois tiveram um rank up ao mesmo tempo, então parece que não é uma coincidência, observou Vandaliel. Um caso pode ter sido uma coincidência, mas dois eram um padrão. Pensando nisso, Vandaliel concluiu que, embora as qualidades, determinação e trabalho duro de Sam e Knoshen fossem os maiores fatores, orientação, caminho do demônio lhes deram um empurrão extra. Era o mesmo que companheiros de campeões adquiriam técnicas ocultas ou despertavam para novas habilidades especiais. Este foi um efeito que seria melhor descrito como uma transformação ou evolução em vez de desenvolvimento. Mas isso ocorreu apenas porque os companheiros de Vandaliel não eram apenas pessoas, mas também mortos-vivos. Afinal, era improvável que os efeitos do trabalho do guia fossem limitados às pessoas. Vandaliel ficou satisfeito com esta explicação. Então, que tipo de raça você se tornou? Perguntou Vandaliel. Pareço ser uma carruagem de pesadelo de nível 6, disse Sam. Knoshen é aparentemente um forte de ossos de nível 9. Parecia que eles haviam se tornado uma carruagem de pesadelos e um forte de ossos. Para começar, Sam era um tipo raro de morto-vivo. Então não se poderia dizer se haveria algum detalhe registrado de sua raça, mas era possível que houvesse algo escrito sobre Knoshen. Já havia sido um monstro que seria rotulado como uma calamidade quando ainda era uma união dos ossos, afinal. Vandaliel decidiu investigar isso mais tarde. Temos que comemorar, não é? As comemorações vieram primeiro. Mas quando Vandaliel se juntou ao círculo dos esqueletos de Knoshen em uma dança Bonodori, Cemetery Base voou e o levou embora. Conteúdo patrocinado. Nome, Knoshen. Classificação, 9 raça, bom forte level, 0 habilidades passivas, Dark Vision força sobre-humana, level 10, level up. Spirit Form, level 6, level up. Bom Form Manipulation, level 7, level up. Physical Resistência, nível 6, level up. Cura por absorção, osso nível 7, level up. Forma de fortaleza, nível 1 novo. Fissão, nível 1 novo. Habilidades ativas, Silent Steps, nível 2 Breath Poison, nível 6, level up. Voo de alta velocidade, nível 5, level up. Controle de longa distância, nível 8, level up. Projétil de fogo, nível 6, level up. Nome, Sam. Classificação, 6 raça. Carruagem do pesadelo nível, 0 habilidades passivas. Forma de espírito, nível 6, level up. Força sobre-humana, nível 5, level up. Viagens em estradas difíceis, nível 5, level up. Resistência ao impacto, nível 7, level up. Direção precisa, nível 5, level up. Manutenção do conforto, nível 5, level up.
Cura do assassinato, nível 1 expansão do espaço, nível 4 level up. Air Running, nível 2 novo. Habilidades ativas, etapas silenciosas, nível 1 viagem em alta velocidade, nível 4 subir de nível. Carga, nível 6 subir de nível. Alteração de tamanho, nível 3 novo. Técnica de lança, nível 2 novo. Medo aura, nível 1 novo. Explicação do monstro. Forte de ossos. Um monstro cujas aparições na história podem ser contadas nos dedos, uma raça designada para ser uma calamidade. Seu enorme corpo do tamanho de um forte é completamente feito dos ossos que absorveu, e esses ossos podem formar esqueletos que podem agir de forma independente. Os esqueletos não são particularmente poderosos, eles são um pouco mais fortes que os esqueletos de nível 2. No entanto, seus números são uma ameaça. De acordo com os registros, houve um forte de ossos que manipulou 10.000 esqueletos simultaneamente. O mais assustador desse monstro é que o forte, seu corpo principal, pode se mover. É uma fortaleza móvel com inúmeros soldados que não precisam de comida ou descanso. É verdadeiramente um ser de pesadelo para a humanidade. Noshin é ainda mais aterrorizante do que os fortes de ossos normais. Como possui a habilidade voa em alta velocidade, pode voar mais rápido que um pássaro. Claro, seus esqueletos também podem voar pelo ar, e cada um deles tem hálito venenoso. Além disso, todos eles estão sob os efeitos de orientação, caminho demoníaco e fortalecer subordinados. Aqueles que pensam que são meros esqueletos provavelmente serão oprimidos pelas respirações venenosas dos esqueletos, uma vez imobilizados. Encontrarão o destino cruel de ter os ossos arrancados de seus corpos enquanto ainda estão vivos. Explicação do monstro. Carruagem do pesadelo. Um monstro que Sandy Taloshein se tornou o primeiro em Lambda. Ele corre livremente pelo ar e todo o seu corpo emana uma aura que causa medo em todas as criaturas vivas próximas. Explicação da habilidade. Ampliação de mana. Uma habilidade que aumenta o pool total de mana em 10% para cada nível na habilidade. É uma habilidade simples, mas seu efeito é enorme. Muitos desejam a habilidade, mas dizem que os únicos que podem adquiri-la são os companheiros dos campeões e os próprios campeões. Conteúdo patrocinado.